Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 239 do Jurisprudência em Tese do STJ. E o tema dessa edição é a Legislação de Trânsito, terceira edição acerca do tema. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Não deixe de compartilhar esse episódio com aquele amigo e, sem mais delongas, vamos para a primeira tese de hoje. Tese 1. Em se tratando de multa aplicada a pessoas jurídicas proprietárias de veículo, fundamentada na ausência na indicação do condutor infrator, é obrigatório observar a dupla notificação. A primeira que se refere à atuação da infração e a segunda à aplicação da penalidade, conforme estabelecido nos artigos 280, 281 e 282 do CTB. Essa, gente, também é uma tese repetitiva, tá? É o tema 1097 do STJ, que tem igualzinho esse teor. Vamos lá, gente. Temos uma infração de trânsito que está prevista no Código Brasileiro de Trânsito, artigo 257, parágrafo 8º e 7º, que é aquele do veículo que pertence à pessoa jurídica e, quando ele é multado, não há a indicação do condutor. Então, veja só, se é um veículo de pessoa física, quando esse veículo é multado, você recebe na sua casa a notificação da multa e essa multa automaticamente vai para a carteira do proprietário do veículo, mas existe aquela possibilidade de você indicar um condutor. Eu acredito que quase todo mundo, infelizmente, já recebeu alguma notificação de trânsito em casa, então deve saber ali como é que funciona. Acontece que quando esse veículo pertence a uma pessoa jurídica, não há um condutor para que automaticamente essa multa vá incidir na carteira, a pontuação referente na carteira. Então é necessário que se indique quem foi o condutor. E o que acontece se não indicar um condutor? Aí, gente, existe uma sanção prevista no Código Brasileiro de Trânsito. E é uma sanção horrível, viu? A multa vem dobrada. Gente, eu digo que é horrível porque eu já senti isso na pele. A única multa de trânsito que eu já levei na minha vida, peguei o carro da minha irmã, ele era em nome de pessoa jurídica, fui até a beira-mar, estacionei em um local que eu não vi que era proibido, porque quase tudo lá na beira-mar em Fortaleza é estacionamento proibido. Quando eu cheguei, tinha 2 multas pelo mesmo fato. E aí, se não bastasse, era em nome de pessoa jurídica, eu tinha 18 anos, eu não fazia ideia de nada disso, ninguém percebeu. Não foi indicado o condutor, o que aconteceu? Chegou dobrado, ou seja, eu estacionei em um local proibido e chegaram 4 multas, a gente acabou não recorrendo, enfim, foi o jeito só pagar mesmo e pronto. Então, muito cuidado se você tem carro em nome de pessoa jurídica. E qual é o ponto, gente? O ponto é que, nesse caso, deve haver uma dupla notificação. Então, esse condutor, proprietário do veículo pessoa jurídica, melhor dizendo, ele vai ter que ser duplamente notificado. Primeiro, acerca da infração de trânsito praticada e, segundo, acerca da consequência pela não indicação desse condutor. Então, tem que haver uma dupla notificação. Se não houver uma dupla notificação, aí nesse caso é possível, de fato, anular essa segunda multa decorrente da não indicação do condutor. Então, como é que ficou a tese 1? Em se tratando de multa aplicada às pessoas jurídicas proprietárias de veículo, fundamentada na ausência de indicação do condutor infrator,
é obrigatório observar a dupla notificação. A primeira que se refere à autuação da infração e a segunda sobre a aplicação da penalidade, conforme estabelecido nos artigos 280, 281 e 282 do CTB. Próxima tese, tese 2, é compatível com delitos de trânsito praticados na modalidade culposa a agravante do artigo 298, inciso 1 do CTB, que prevê aumento de pena nos casos em que haja dano potencial para duas ou mais pessoas ou risco de grave dano patrimonial a terceiros. Vamos lá, gente. Artigo 298 do CTB traz determinadas circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito. Que fase da dosimetria é essa, gente? Para começar, é a segunda fase da dosimetria. E aí, gente, dentre essas circunstâncias, nós temos, lá no inciso 1, aquela infração que é praticada com dano potencial a duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. Vamos aqui para um exemplo didático. Imagina que o Pedro está dirigindo seu carro em altíssima velocidade em uma estrada super perigosa, cheia de curvas. Por conta disso, ele perde o controle do veículo e colide com o outro carro, resultando em ferimentos leves para os ocupantes do outro carro e também para os passageiros que estavam no carro com ele. E aí o Pedro responde pelo crime de prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. É o artigo 303 do CTB. E na segunda fase da dosimetria se agrava a pena, não é? Porque ele colocou em risco a segurança de várias pessoas, tanto os ocupantes do veículo que ele estava conduzindo, quanto os ocupantes do outro veículo. Acontece que aqui nesse caso nós temos uma lesão corporal culposa. E aí se pergunta, nesse caso é possível agravar a pena? Gente, é. A agravante do 298, inciso 1, ela pode ser aplicada também a crimes culposos. Então, não há nenhum problema se de fato a conduta acabou trazendo risco potencial a duas ou mais pessoas, ou mesmo um grande risco patrimonial a terceiros, vai ser sim aplicada essa agravante. Então, tese 2 é compatível com os delitos de trânsito praticados na modalidade culposa, a agravante do artigo 298, inciso 1 do CTB, que prevê aumento de pena nos casos em que haja dano potencial para duas ou mais pessoas ou grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. Tese 3. A omissão de socorro à vítima de acidente de trânsito por si só não configura hipóteses que dê ensejo à compensação por dano moral in re ipsa. O que é, gente? O dano moral in re ipsa é aquele dano moral presumido, aquele dano moral que decorre da própria conduta. Nós temos, né, no direito brasileiro, algumas situações em que há dano moral in re ipsa. Quer um exemplo tão batido que chega a ser banal? A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Temos aí um dano moral in re ipsa. Aqui falando já no âmbito do direito penal, por exemplo, alguma situação em que há um dano moral presumido também, há situações de violência doméstica e familiar contra a mulher. É possível, nesses casos, identificar que há um dano moral decorrente da própria conduta. Mas agora vamos para essa situação aqui dessa tese. Exemplo didático. O Carlos dirigia seu carro quando se envolveu em um acidente de trânsito que resultou em lesões leves a um pedestre, o Anísio. Após o acidente, o que o Carlos fez? Ele prestou socorro? Prestou nada, ele entrou no carro e saiu sem prestar socorro. Mas o Anísio rapidamente foi ajudado por outras pessoas que estavam no local. Então, assim, na prática ele não ajudou, mas por uma situação que não tem nada a ver com nenhuma conduta dele, o Anísio foi ajudado por terceiros.
E aí, gente, o Anísio requereu danos morais em face do Carlos e sustentou que esse dano moral é in re ipsa, ou seja, é um dano moral presumido que decorre da própria conduta do Carlos. E aí, está correto? De fato, há um dano moral in re ipsa? Gente, não há. Não há um dano moral in re ipsa. É interessante como o nosso direito ele é impregnado por uma visão tão patrimonialista, né? Como eu trouxe para vocês uma situação onde já é até banal, né, que há um dano moral in re ipsa, é no caso de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Ah, professor, mas ainda é uma situação patrimonial propriamente dita, tem mais a ver com direito de personalidade? É, de fato, tem a ver com a própria honra da pessoa que tem seu nome sujo, né? Literalmente, ou melhor, não literalmente, mas enfim, é o termo utilizado, mas parte de uma situação patrimonial, né, decorrente de ele é tido como um mal pagador sem ser, então muito patrimonialista de toda forma. E aí há um dano moral em re ipsa. Agora a pessoa ser atropelada, o motorista fugir, não há dano moral, tem que verificar se não foi um mero aborrecimento, já que outras pessoas foram até lá e de fato realizaram socorro, então não houve prejuízo. Uma visão extremamente patrimonialista de fato. E aí você pode decidir o que você acha, se está certo, se está errado, se deveria ter dano moral ou não. Mas eu acho que a crítica nesse ponto é válida. E o nosso direito é muito patrimonialista e principalmente o nosso direito penal. Basta ver que as penas de crimes patrimoniais costumam ser muito altas, enquanto crimes de lesão corporal, por exemplo, que é algo que muitas vezes é gravíssimo, causa uma dor muito maior do que um furto, acabam sendo penas menores, muitas vezes, do que de crimes patrimoniais. E o mesmo raciocínio acaba vindo aqui também quando falamos na esfera civil, né, na compensação por danos morais. Então, após toda essa reflexão, tese 3, a omissão de socorro à vítima de acidente de trânsito por si só não configura hipótese que dê ensejo à compensação por dano moral in re ipsa. Tese 4. Para a adequada aplicação de penalidade por infração de trânsito, é necessário que se comprove o envio da notificação da autuação e da imposição de penalidade, mas não se exige que a expedição dessas notificações seja feita mediante aviso de recebimento. Gente, vamos lá, artigo 281-A do CTB. Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 dias, contado da data de expedição da notificação. Por que eu trouxe aqui especificamente o 281-A? Porque eu acho que dos artigos do CTB, ele é o que traz uma visão mais clara de como funciona essa situação da notificação da multa para a apresentação, né, ou melhor, a oferta de prazo de defesa, e só depois é que vem, de fato, a penalidade propriamente dita, ali, o boleto de pagamento, né, digamos assim. Então, primeiro você recebe uma autuação na sua casa, ou melhor, um auto de infração, e aí você vai ter um prazo para se defender, você vai ter a oportunidade também de indicar o condutor, e aí passado o prazo, aí de fato você recebe a penalidade propriamente dita. É assim que funciona. E aí, gente, se não houver essa notificação dentro do prazo, inclusive, essa multa ela é inválida. Ok? Ok. Pergunta-se, essa notificação precisa ser enviada em uma carta com aviso de recebimento? Não precisa ser enviada em uma carta com aviso de recebimento, porque a lei não exige que a notificação enviada tenha AR, né, aviso de recebimento. Então, tese 4, para a adequada aplicação de penalidade por infração de trânsito, é necessário que se comprove o envio da notificação da autuação e da imposição de penalidade,
mas não se exige que a expedição dessas notificações seja feita mediante aviso de recebimento. Tese 5. A causa de aumento de pena do artigo 302, parágrafo 1º, inciso 2 do CTB é objetiva e deve ser aplicada sempre que o delito de trânsito ocorrer em faixa de pedestre ou em calçadas. Vamos lá, gente. Temos aqui o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Artigo 302 do CTB é um crime que tem pena de detenção de 2 a 4 anos. Além, é claro, da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo. Certo. O parágrafo 1º traz causas de aumento. Então, se traz causa de aumento aqui, que fase da dosimetria é essa? Terceira fase da dosimetria, a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o agente. E aí temos aqui 4 hipóteses, eu até vou falar sobre todas elas, tá? Primeira, se o agente não possui permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Segundo, se é praticado em faixa de pedestre ou em calçada. Terceiro, se deixa de prestar socorro quando é possível fazer sem risco pessoal. E quarto, no exercício de sua atividade ou profissão, quando está conduzindo veículo de transporte de passageiros. Então temos aqui 4 situações. Vamos conversar aqui especificamente sobre a situação 2, aquele homicídio culposo que é praticado em faixa de pedestre ou na calçada. E aí, gente, se pergunta, qual é a natureza aqui dessa causa de aumento? A natureza objetiva. Ocorreu na calçada? Ocorreu. Então, não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Vai aumentar a pena. Ocorreu na faixa de pedestre? Não tem mais. Ocorreu na faixa de pedestre? Vai aumentar a pena. Professor, mas veja só. Esse indivíduo, o agente, ele não estava dirigindo na calçada. Ele simplesmente foi realizar uma manobra. E aí, nessa manobra, ele acabou subindo ali a calçada. Mas, enfim, não foi um ato de grande imprudência, não importa. Professor, ele estava só entrando ou saindo de uma garagem. Gente, veja só. O indivíduo, quando ele está andando na calçada, ele tem ali, uma legítima expectativa de que ele está em segurança. De que nenhum carro vai subir a calçada e atropelar. Mas era a frente da garagem. Não importa, gente. Ele está andando na calçada. E aí, há uma maior reprobabilidade, já que o pedestre se presume seguro enquanto está andando na calçada. Ele acha que ninguém vai subir essa calçada e atropelar. Então, de fato, vai sim ocorrer essa causa de aumento. Não importa se foi simplesmente em uma manobra, em um breve momento de desatenção, se foi uma entrada ou saída de garagem, enfim. Haverá sim sempre essa causa de aumento, mesma coisa se falar em faixa de pedestre, tá? Então, tese 5, a causa de aumento de pena do artigo 302, parágrafo 1º, inciso 2 do CTB é objetiva e deve ser aplicada sempre que o delito de trânsito ocorrer em faixa de pedestre ou em calçadas. Tese 6, é atípica a conduta contida no artigo 307 do CTB, quando a suspensão ou a proibição para se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor advém de restrição administrativa. Então, vamos lá, artigo 307 do CTB, violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código. É um crime com pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa, além de que a imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição de se obter a permissão para dirigir ou a habilitação para dirigir. Gente, qual o ponto aqui? O ponto é que o bem jurídico tutelado aqui no artigo 307 do CTB é a administração da justiça. Então, se trata de uma infração penal que visa garantir a efetividade, o real cumprimento da sanção que é cominada por um outro delito de trânsito. Então, gente,
Quando se fala aqui em proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir, se está falando nessa proibição decorrente de um crime de trânsito e não de uma mera restrição administrativa. Então, se o indivíduo ele não tem carteira, ele não pode ter carteira, simplesmente por conta de uma restrição administrativa, isso daqui não vai fazer com que ele incida no crime do artigo 307 do CTB. Quando é que ele vai incidir? Imagina, por exemplo, que ele praticou uma lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Então, ele sofreu aqui uma pena, que pode ser de detenção, que vai de 6 meses a 2 anos, e, além disso, ele teve a proibição de obter habilitação para dirigir veículo. Então, a pena, do artigo 303 é isso, detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. E aí ele, de fato, descumpre e acaba dirigindo o veículo automotor. Então, nesse caso, ele incide no artigo 307 do CTB. Então, tese 6 é atípica a conduta contida no artigo 307 do CTB, quando a suspensão ou a proibição para se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor advém de restrição administrativa. Tese 7. A conduta de dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou sem habilitação é crime de perigo concreto. Artigo 309 do CTB, gente. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Então, olha só, gente. O artigo 319 é diferente do 307, né? O 307 trazia a situação em que a pessoa tem suspensa ou proibida a obtenção da sua habilitação, da sua CNH, por conta de um crime que ela cometeu, um crime de trânsito. Então, temos aqui essa proibição e a pessoa mesmo assim está dirigindo. Então, temos um crime contra a administração da justiça. Já o artigo 309 traz um crime que é cometido por aquela pessoa que dirige sem CNH. E aí essa pessoa é diferente, né? Ela não tem CNH por quê? Porque ela nunca realizou o teste do Detran, então ela não tem CNH. Só que aqui temos um detalhe, veja só o final do artigo 309. Essa pessoa dirige sem CNH, gerando perigo de dano. Então temos aqui um crime que é de perigo concreto. Não basta narrar na denúncia que essa pessoa dirigiu sem CNH. Se ela dirigiu sem CNH, mas ela dirigiu dentro do limite de velocidade, cumprindo todas as regras de trânsito, ela não cometeu um crime. Ela cometeu o quê? Uma infração administrativa. Ela vai ser punida com a pena de multa e alguma outra combinação que tenha na lei, como, por exemplo, ficar impedida por um determinado tempo de tirar a carteira, etc. Mas ela não comete um crime. Para que ela cometa um crime de dirigir sem ter CNH, essa pessoa precisa também ter praticado algum tipo de situação que leve risco concreto. Então, por exemplo, dirigiu sem CNH em alta velocidade, em velocidade incompatível com a via. E mais, estava fazendo zigue-zague, atravessou o sinal vermelho. Gente, aqui há um perigo concreto. Então, de fato, praticou aqui sim o crime do artigo 309 do CTB. Então, tese 7, a conduta de dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou sem habilitação é crime de perigo concreto. Tese 8, é inaplicável a conjunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação. Gente, mesmo teu aqui da súmula 664 do STJ. E aqui nós temos dois crimes, né? Nós temos o crime que nós acabamos de conversar, que é dirigir sem CNH, vimos que é um crime de perigo concreto. E nós temos o crime do artigo 306, que é o de conduzir veículo automotor
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. E aí, gente, vem a pergunta. Esses dois crimes praticados em conjunto, haverá uma conjunção, ou seja, haverá uma absolvição de um crime pelo outro, é um crime único, ou são dois crimes? Porque nós vimos que para que o crime do artigo 309, que é o de dirigir sem CNH, ele seja verificado no caso concreto, é necessário que se narre também uma situação de risco concreto. E eu narrei várias. Dirigiu em alta velocidade, atravessando sinal vermelho, em zigue-zague. Então, temos aí um perigo concreto narrado. Mas se eu disser para você também assim, ele dirigiu alcoolizado e sem CNH. Esse dirigir alcoolizado parece ser também um perigo concreto, não parece? Parece. Acontece que isso por si só também é um crime. Então é até lógico trazer uma tese defensiva no sentido de que se ter perigo concreto é um elemento do crime e o perigo concreto nesse caso foi dirigir alcoolizado, então se trata aqui de um elemento do crime do artigo 309 e não é possível ser novamente punido sob pena de bis e idem. Eu acho que dá para fazer essa construção, não dá uma tese defensiva? Sim, dá. Mas essa tese defensiva, ela encontra respaldo na jurisprudência do STJ? Não encontra. Inclusive a súmula em sentido contrário, súmula 664 do STJ. Então, nesse caso, vai sim esse indivíduo responder pelos dois crimes. Tese 8 é inaplicável a conjunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação. Tese 9. A infração de trânsito consistente na recusa de se submeter ao teste do etilômetro é de mera conduta e, por isso, independe de outros elementos para ser reconhecida. Tá, vamos lá. Aqui já não estamos falando de crime, tá, gente? Então, muda aí, muda o disco. Agora estamos falando de uma mera infração administrativa. Tá lá no artigo 165A do CTB, recusar-se a se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida pelo artigo 277. É uma infração gravíssima, pena de multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Então vamos aqui para um exemplo concreto. O Carlos aqui de novo, arrumando confusão, ele é parado numa blitz durante uma campanha de prevenção à condução sob influência de álcool e aí ele é convidado, digamos assim, a realizar o exame do bafômetro. Ele diz que não, ele se recusa a realizar. E aí o que o agente faz? Ele notifica que Carlos está cometendo a infração do artigo 165A do CTB. Ah, mas Carlos estava visivelmente embriagado? Não apresentava sinais de que estava embriagado. E mesmo assim cometeu a infração? Sim, é uma infração de mera conduta. Basta que ele, de fato, se recuse a realizar o teste do bafômetro. Se recusou, já cometeu aqui essa infração. Então, tese 9, a infração de trânsito consistente na recusa a se submeter ao teste do etilômetro é de mera conduta e, por isso, independe de outros elementos para ser reconhecida. Gente, antes da próxima tese, vou fazer um convite aqui muito rápido e muito especial para você. Já lhe convidei a conhecer o Clube da Lei no começo desse podcast e agora eu vou lhe convidar rapidamente para conhecer a Editora Integrada, nossa editora, que tem tornado realidade a publicação de muitos livros de pessoas que já tinham muitas vezes textos na gaveta, às vezes uma monografia, um TCC, e nós conseguimos, sem muita burocracia, com um padrão de qualidade muito bom e com um preço justo, transformar isso em um livro publicado com ISBN nos padrões exigidos na grande maioria dos concursos para ser utilizado como título. Então,
vem publicar com a gente, vem conhecer, vai ser um baita diferencial. Então, seguindo em frente, tese 10, o estado de embriaguez do agente ao conduzir veículo automotor gera presunção de culpa do condutor e inversão do ônus da prova. Caso concreto aqui, gente. Imagina que durante a noite, em um ambiente de baixa luminosidade, o Roberto, motociclista, conduzia sua moto em estado de embriaguez quando atropelou a Ana. O teste de alcoolemia deu que Roberto tinha 0,97 mg por litro de concentração de álcool. O acidente não teve nenhuma testemunha ocular, não existia nenhuma câmera, enfim, não tinha ninguém. Era a palavra de um contra a palavra do outro. E aí o Roberto disse que a vítima estava andando no meio da rua, no escuro, e ele não tinha como ver. Já a vítima disse que não. Ela disse que estava andando na calçada. Tinha como saber? A perícia conseguiu indicar? Não. Não teve como comprovar se ela estava na calçada ou estava na rua. E aí, gente, a Ana propõe uma ação em face do Roberto pedindo danos morais e materiais decorrentes do atropelamento. E aí, situação difícil, né? Não tem testemunha, não tem prova, não tem nada. Como é que vai ficar o ônus da prova aqui? Gente, como o Roberto estava embriagado, haverá uma inversão do ônus da prova, haverá uma verdadeira presunção de que ele teve culpa. Afinal de contas, ele já estava errado ao dirigir embriagado. Então, caberá a ele demonstrar que ele não teve culpa. Ou seja, na dúvida, a culpa é da pessoa que estava dirigindo embriagado de forma imprudente. Ok? Ok, como é que ficou então essa tese? O estado de embriaguez do agente ao conduzir veículo automotor gera presunção de culpa do condutor e inversão do ônus da prova. Tese 11. A recusa de se submeter ao teste do bafômetro não presume a embriaguez prevista no artigo 165 do CTB e não se confunde com a infração lá estabelecida, pois se tratam de infrações distintas que não podem ser confundidas, embora as condutas sejam sancionadas com as mesmas penalidades e medidas administrativas. Tá, vamos lá. Temos aqui duas situações distintas, duas condutas distintas, melhor dizendo. Artigo 165, dirigir sobre a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Temos aqui uma infração gravíssima. Pena, multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, além também de medidas administrativas de recolhimento do documento de habilitação, retenção do veículo, etc. E artigo 165-A, recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida pelo artigo 277. Penalidade aqui, infração, mesma coisa, gravíssima, multa, suspensão do direito de dirigir, mesmas medidas administrativas, mesma coisa, tudo igualzinho. Mas se pergunta, é a mesma coisa mesmo? Não, não é. Até porque já conversamos que o crime do artigo 165 é crime de mera conduta, então a pessoa se recusou a fazer o bafômetro. Ela já cometeu o crime, não importa se estava bêbado, se não estava. Então é um crime que decorre simplesmente de se recusar a realizar o exame do bafômetro. Já o artigo 165 é o crime propriamente de dirigir embriagado. Então, aqui, gente, temos outro crime, outra circunstância, a penalidade é igual, mas são dois crimes diferentes. E não se presume que a pessoa estava embriagada simplesmente porque se recusou a ser submetida ao teste. Então, não é possível você simplesmente entender que a pessoa está embriagada porque ela não realizou o teste. Ela não realizou o teste, ela já cometeu uma infração por si só. Mas não se presume que ela está embriagada.
Então, basicamente, não se presume que a pessoa está embriagada simplesmente por se recusar a fazer o teste do bafômetro, mas ela vai receber de fato uma penalidade igual, pelo menos aqui na esfera administrativa, né? A mesma pena, são duas infrações diferentes, mas não se presume que a pessoa está embriagada, ok? Ok. Vamos reler a última tese. A recusa a se submeter ao teste do bafômetro não presume a embriaguez prevista no artigo 65 do CTB e não se confunde com a infração lá estabelecida, pois se tratam de infrações distintas que não podem ser confundidas, embora as condutas sejam sancionadas com as mesmas penalidades e medidas administrativas. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Não deixe de compartilhar esse podcast com aquele amigo, se você tiver gostado desse conteúdo. Compartilhe aí também na sua rede social, nos stories do seu Instagram, por exemplo. Ajuda a gente, porque isso acaba trazendo mais pessoas para o nosso projeto. As plataformas acabam entendendo que esse projeto é relevante porque tem mais gente ouvindo e vai distribuir muito melhor. Então, ajuda a gente a manter esse projeto que tem levado conhecimento de forma gratuita a todos os lugares. Eu agradeço muito a você, espero você no próximo episódio e até lá!